No capítulo desta quinta-feira, 26 de fevereiro, da novela Terra Nostra. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Anacleto reclama para Francesco por que ele não serviu um pouco de vinho para ele. Francesco manda ele se servir, porque ele não é empregado dele. Ele faz isso todos os dias quando ele não está lá. Anacleto, que não dispensa o bom vinho de Francesco, fala que ele irá se servir mesmo. Francesco torna a repetir que ele está preocupado com Marco Antônio. Paola não gosta de ver o seu amado sofrer. Francesco reclama porque Marco Antônio não apareceu mais, não deu notícias, e ele estava sofrendo por Juliana quando viajou. Inês lembra Francesco que Marco Antônio não é nenhuma criança para não saber o que faz. Francesco deixa claro que para ele Marco Antônio e os filhos que ele tem e tiver vão ser sempre crianças para ele. Anacleto continua abrindo a boca para falar o que não deve para Francesco, dizendo que erva ruim geada não mata. Inês, como sempre, se aborrece com o marido, mandando ele fechar a boca e o chamando de infeliz. Francesco fecha a cara porque não aguenta mais ver os sogros discutindo e sempre falando que não deve na casa dele. Anacleto acha que não falou nada demais. Inês faz cara de que Anacleto é sem noção. E Francesco aconselha Inês a deixar pra lá o empiastro do marido dela, porque ele não se importa mais com as besteiras que ele fala. Quando Francesco sai de perto, Anacleto pega mais vinho dele para beber. Inês pergunta para o marido por que ele é assim. Ele não se importa com o sofrimento de Francesco em relação ao filho dele. Anacleto fala que se o próprio Marco Antônio não está preocupado com o pai dele, por que ele deveria estar? Inês levanta a questão do Marco Antônio não estar mais vivo. Anacleto chama a atenção da esposa, mandando ela não falar assim. Paola quer tentar agradar Francesco, tirando a roupa dele e falando que ela vai preparar um banho para ele. Mas ele pede para ela deixar-lhe um pouco. Ela pede, pelo amor de Deus, para ele não ficar assim. Ela acha que onde Marco Antônio está, não tem como ele mandar notícias para ele. Francesco pergunta onde o filho dele está então, para ele não poder mandar notícias. Paola acha que o Marco Antônio está dando um tempo para poder esquecer a Juliana de vez. Francesco fala a mesma coisa que Inês falou, que o filho dele pode estar morto por aí em algum final de mundo. Antenor conta para Naná que Gumercindo estava esperando ele sair para trabalhar para chamar ele para conversar. Naná pergunta para Antenor o que Gumercindo queria. Antenor conta para Naná que Gumercindo perguntou para ele sobre a criança que ela levou na barriga quando saiu da fazenda. Naná fica muito preocupada com o que o marido tenha falado para Gumercindo. Antenor fala que disse para Gumercindo que ela tinha perdido a criança. Naná fica chocada com o que Antenor falou. Antenor aconselha Naná a falar isso para ele não sair como mentiroso. Naná fala que irá falar se perguntarem. Antenor pede para a esposa não ficar tão preocupada assim, porque o filho dela nem sonha que é o filho de Gumercindo. Naná dá graças a Deus por isso. Maria do Socorro pensa que uma das filhas dela possa procurar Naná na casa de Francesco e aconselha elas a não fazerem isso. Angélica pergunta para a mãe se ela não tem vontade de ficar cara a cara com a Naná. Rosana chama a atenção da irmã para ela enxergar a bobagem que ela está falando. Maria do Socorro deixa claro que as coisas do passado não é bom ficar lembrando. Além do mais, ela já sabe que Gumercindo não tem filho nenhum com a Naná. Se ela perdoou Gumercindo, por que ela não perdoaria a Naná também? Angélica elude a mãe, falando que ela não deve mesmo se preocupar, porque foi ela quem deu para Gumercindo o filho macho que ele queria. Maria do Socorro não quer guardar mágoa e nem rancor de ninguém. Rosana gosta de ouvir a atitude da mãe dela. Angélica já pensa diferente. Ela não quer ver a negrinha Naná na frente dela, ela se retira de lá. Rosana fala para a mãe que ela até compreende a raiva de Angélica, porque foi ela quem viu Gumercindo e a Naná na rede, e ela não esquece isso. Maria do Socorro não quer mais falar sobre isso. Rosana percebe que está falando demais e fica calada. Antenor lembra a Naná que ela não tem por que mais baixar a cabeça dela para ninguém, porque ela não é mais escrava. Antenor acha graça ao lembrar da brabeza de Naná quando ela era escrava. Imagina agora que ela é uma mulher livre. Naná deixa claro para Antenor que Maria do Socorro vai ter que tratar ela com respeito. Antenor gosta de ver como a esposa está confiante. Angélica cutuca Augusto com força para ele tomar vergonha na cara e levantar. Ela pergunta se ele não vai acordar para tomar café. Augusto está cansado
e pede para a esposa deixar ele dormir mais um pouco porque ele não tem trabalho hoje. Angélica está com saudade do trabalho dela na fazenda. Ela fala que ela queria ter viajado com o pai dela para ver como estão as coisas na fazenda. Augusto, morrendo de sono, coitado, lembra Angélica que a Leonor e o Bartolo já estão cuidando da fazenda. Por que então Gumercindo foi buscar eles de tão longe? Angélica fala que gostaria de ver de perto como ficou resolvido o negócio com os italianos, porque o pai dela parecia muito preocupado quando voltou para a fazenda. Augusto já está de saco cheio de ouvir falar de italianos e de café. Ele manda Angélica pegar um trem e ir para a fazenda. Angélica fica chateada porque Augusto não quer acompanhar ela na fazenda. Ela belisca ele com raiva e manda ele pelo menos tomar conta da filha dele. Maria do Socorro conta para Rosana que Gumercindo voltou para a fazenda porque ele estava preocupado, porque uma das famílias dos italianos foi embora de lá. Rosana chama os italianos de ingrato. Maria do Socorro conta para Rosana que os italianos pensam que Angélica e Gumercindo roubaram eles. Rosana tem raiva por Angélica ainda ficar puxando o saco dos italianos. Florinda fica curiosa para saber qual foi a família que foi embora da fazenda. Maria do Socorro conta que foi a família da Matilde. Florinda fica aliviada pensando que a Matilde foi embora junto com a família dela. Ela diz que bom. Rosana pergunta para Florinda por que ela está contente por isso. Florinda dá a desculpa de que era o pai da Matilde que ficava atiçando o povo falando que eles estavam sendo tratados como escravos. Ela fala para Maria do Socorro que ela ainda trouxe a Matilde para dentro da casa dela. Ela não sabe do que ela se livrou. Maria do Socorro fala na cara de Florinda que a Matilde não foi embora com os pais dela. Ela não foi ingrata como os pais dela foram. Florinda fecha a cara ao saber que ela não conseguiu se livrar da Matilde. Rosana pergunta para Angélica onde está o Augusto que não desceu para tomar café. Angélica, não gostando da postura de Augusto, fala que ele está dormindo feito um porco. Maria do Socorro e Rosana se espantam dos modos como Angélica falou do marido dela. Rosana dá um sorriso discreto. Gumercindo confessa para Bartolo que ele voltou para a fazenda porque ele ficou preocupado que mais uma família de italianos tenha ido embora. Leonora tranquiliza Gumercindo falando que ninguém mais foi embora. O marido dela conversou com os italianos. Bartolo pede para o compadre dele não ficar preocupado porque ele está lá cuidando das coisas. Gumercindo deixa claro que ele só quis se certificar. Bartolo tenta tranquilizar Gumercindo falando que ninguém mais falou que ia embora de lá. Gumercindo estava tão preocupado que ele precisava ver isso de perto. Josué, pela manhã, depois de ter chegado tarde e bêbado, ele pede desculpas para Janete por ter sido grosso com ela. Janete fala que é para ele deixar isso para lá. Josué fala que vai contar para ela onde ele estava. Janete manda ele tomar o café dele porque depois eles conversam e se retira de lá. Josué pensa melhor, magoar a Janete agora estragaria os planos dele. Mateu aparece na mansão de Gumercindo no domingo para pegar o Marinho para passear com ele, já que esse foi o combinado com a Rosana. Florinda não crê muito que a Rosana vai deixar de levar o filho dele depois do que aconteceu. Rosana explica para Angélica que o Mateu poderá ver o filho dele lá quando ele quiser, mas ela não deixará mais ele sair com o Marinho para passear. Angélica acha um absurdo a irmã fazer tudo isso somente por causa da Juliana. Rosana não esconde o ódio que ela sente pela Juliana. Angélica não gosta da irmã estar sempre tão cheia de ódio. Rosana afirma que ela irá odiar a Juliana até o dia de sua morte. Florinda aparece falando que o Mateu está na sala e pergunta se ela pode levar o filho dele para ele. Rosana fala bem séria que ela não pode levar o Marinho e que ela quer falar com o Mateu antes dele ver o filho dele. Juliana passeia com a Aninha e tira uma foto com ela no meio do caminho. Rosana, como sempre, fica melancólica na frente do espelho sofrendo. Ela aparece para conversar com Mateu. Ele, com aquela cara de conquistador barato, tem a cara de pau de perguntar para a ex-mulher dele como ela está. Rosana responde a pergunta dele dizendo que está bem. Mateu lembra a Rosana que hoje é o dia que eles combinaram que ele poderia ver o filho dele. Rosana deixa claro para Mateu que ver o Marinho ele pode, só não sairá mais com ele de lá de dentro. Mateu tem noção que isso poderia acontecer, e ele já está sabendo pela Florinda sobre isso. Ele pede para ele conversar com ela. Ele fala que ele quer o bem dela, porque ela é a mãe do filho dele. Rosana fica mexida com as palavras do seu amado, pensando que ele vai falar alguma coisa boa. Ele fala na cara dela que ele não odeia ela, mesmo depois de tudo que ela fez para ele, obrigando ele a se casar com ela. Rosana chora lembrando da imaturidade dela. Ela se explica falando que ele sabe muito bem por que ela fez isso,
Mateus sabe que a Rosana ama ele. Rosana fala que ela queria muito poder deixar de amar ele, mas ela não consegue. Ele explica para ela que ele não tem ódio dela, mas ele também não consegue amar ela. Ele sente pena dela por isso. Rosana fica chateada por Mateus sentir pena dela. Mateus explica para Rosana que ele queria muito que ela fosse feliz com outra pessoa. Rosana não entende por que ele está vindo agora com essa conversa sem cabimento. Mateus pede desculpas para Rosana por ter sido o pivô da separação dela com Marco Antônio. Rosana pede para ele não se preocupar porque ela sabe que não foi um beijo de amor que ele deu nela. Mateus é sincero ao falar para Rosana que ele só deu um beijo nela porque ele estava com muita raiva dela. Rosana se sente humilhada com tudo que Mateus está falando para ela. Ela sabe que ele quer alguma coisa com essas palavras dele e manda ele falar logo. Mateus conta para a ex que ele e a Juliana conversaram bastante. Rosana não entende o que ela tem a ver com isso. Mateus deixa claro para Rosana que a Juliana quer conversar com ela para elas se entenderem. Rosana não quer ver a Juliana na frente dela novamente. Mateus pede por favor para Rosana receber a Juliana. Rosana não vê sentido nisso. Ela não sabe o que ela pode escutar da Juliana que vai agradar ela. Ela debocha ao falar que a Juliana vai falar que ama ele, que ela deve esquecer ele para sempre, ou só falta ele dizer que a Juliana quer ser amiga dela. Mateus fala que não vê por que elas não serem amigas. Rosana acha isso que o Mateus está falando uma brincadeira de mau gosto. Mateus deixa claro que ele não está brincando e ele quer a permissão dela para trazer a Juliana para conversar com ela. Rosana acha a Juliana cara de pau se ela fizer isso. Mateus defende Juliana, falando que não é cara de pau e sim coragem. Rosana manda Mateus trazer a Juliana, porque ela ficou curiosa para saber o que ela quer com ela. Mateus afirma que irá trazer ela sim, e pede para ele ver o filho dele agora. Francesco vai à pensão de Dolores para ver a neta dele e para conversar com a Juliana. Juliana está muito feliz por ele estar lá. Francesco pergunta para Juliana se ela está sabendo que Marco Antônio ainda não voltou de Manaus. Juliana fala que sabe sim, a Paola contou para ela. Francesco desabafa com Juliana que ele está muito preocupado com Marco Antônio. Juliana confessa que também está se sentindo preocupada e também culpada. Francesco fala para Juliana que o Marco Antônio ia fazer de tudo para esquecer ela, e ele está preocupado que Marco Antônio tenha feito alguma coisa com ele mesmo. Juliana pede para Francesco não ficar pensando no pior, tentando confortá-lo que não aconteceu nada com Marco Antônio, e além do mais, ela não sabe mais o que fazer para que o Marco Antônio esqueça ela. Francesco fala na cara de Juliana que isso que ela falou é como pedir para ela esquecer o Mateus dela. Juliana fala que sim. Francesco sabe que não adiantaria pedir nada para ela. Juliana fala na cara de Francesco que não adianta mesmo, porque ela ama ele como um pai, mas ela não ama o Marco Antônio. Francesco fica olhando triste para Juliana. E Juliana fala que ela queria muito que o Marco Antônio entendesse isso para que todos pudessem viver em paz. Francesco fala que ele queria muito que o Marco Antônio esquecesse ela. E agora que o Marco Antônio não manda mais notícias de Manaus, ele está morrendo de preocupação. Ele tinha deixado claro que não queria mais ver ela. Juliana afirma que ela quer ver o Marco Antônio. Ela gosta dele por ele ser o pai da filha dela. Francesco fala que isso só vai acontecer se o Marco Antônio voltar de viagem. Juliana muda de assunto falando para eles irem lá ver a Aninha. Dolores estava tomando conta de Aninha, fazendo ela dançar uma música espanhola. Juliana aparece com Francesco no quarto. Francesco cumprimenta Dolores e ela a ele, e depois ela sai do quarto. Ele brinca com a netinha dele amada. Juliana olha para eles contente. Enquanto isso, Mateus está brincando com o filho dele na mansão de Gumercindo. Francesco se despede da neta e de Juliana e vai embora. Janete pergunta para Josué se onde ele estava tinha mulheres presentes. Josué afirma que não tinha nenhuma mulher. Janete fala que somente isso para ela basta. Josué confessa para Janete que ele passou a noite jogando com os amigos. Janete não gosta de saber que Josué gosta de jogar. O pai dela era viciado em jogo e ela não quer que ele seja assim também. Ele se explica falando que foi somente uma brincadeira com os amigos, mas ele não entende por que ela está tão espantada. Janete deixa claro que ela detesta ouvir falar em jogo. Josué pergunta por que ela não gosta de jogo. Janete lembra para Josué que o pai dela perdeu tudo que eles tinham jogando. Josué finge que não sabia que o pai dela jogava bastante. Janete lembra a Josué que ela já contou para ele o porquê ela foi obrigada a se casar com Francesco.
Josué se lembrou agora da história de Janete. Janete fala com um olhar traumatizado que ela jamais vai se esquecer do que o pai dela fez. Ela deixa claro que ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas jogador não. Josué, como quer concluir a sua vingança, ele fala para Janete que isso não se repetirá. Janete, como está apaixonada, ela dá um voto de confiança para Josué. No portão, se despedindo de Mateu, Rosana lembra a ele que ela espera que ele traga mesmo a Juliana lá. Mateu fala que ele trará sim. Ela aí dá adeus para Rosana. Quando Mateu vai embora, Rosana fala para si mesma que ela não acredita que ele terá cara de pau de trazer a Juliana lá. Antenor se explica para Naná que ele só chegou tarde ontem porque Josué saiu, e ele fez ele ficar esperando ele até tarde na rua. Ele saiu de um casarão com uns amigos completamente bêbado. Naná fica curiosa para saber se Josué estava com outra mulher, mas Antenor diz que não. O local que ele saiu parecia um local para jogadores. Outros cocheiros estavam lá esperando os patrões deles. Parecia somente gente importante de dinheiro que estavam lá. Ele confessa para a esposa que Josué veio falando coisas pelo caminho que lembraram ele muito bem de quem Josué é. Naná fica curiosa para saber quem Josué é. Antenor conta que Josué é filho de um barão do café, que ele conheceu há tempos atrás. Ele serviu ele para procurar um dos escravos dele que havia fugido da fazenda dele. Naná fala que então ele está trabalhando para o filho do patrão que ele já teve. Antenor conta para Naná o fim trágico do pai de Josué, que ele se matou por causa de uma dívida enorme de jogo. Naná fica chocada com o que Antenor conta para ela. Bartolo conversa com Gumercindo, perguntando para ele se ele achava justo comprar pessoas para trabalhar lá sem receber. Gumercindo responde que ele herdou os escravos junto com a fazenda que era do pai dele. Ele confessa que comprou uns escravos depois, mas era normal isso. Ele nunca se recriminou por isso. Bartolo acha um absurdo o que os patrões faziam com os escravos. Leonora fica curiosa para saber se a Matilde não sente falta da família dela. Matilde confessa que sim, mas ela já falou para si mesma que não é para ela ficar chorando pelos cantos por causa disso. Leonora dá razão para ela e aconselha ela a ser independente e fazer a vida dela sem a ajuda dos pais dela. Matilde confessa que ela gostaria de voltar a trabalhar em São Paulo como a espivitada da Florinda foi para lá. Leonora defende Florinda, deixando claro para Matilde que ela tem mais juízo que ela. Matilde debocha do que Leonora falou, dizendo que se não fosse assim, ela já teria dormido com o Augusto, né? Leonora chama a atenção de Matilde, mandando ela não falasse nem de brincadeira. Matilde deixa claro que ela não está brincando, não. Leonora fica pensativa quando Matilde fala sobre Florinda. Bartolo deixa claro para Gumercindo que ele não está gostando dessa história de escravos, principalmente quando ele soube que eles apanhavam no tronco. Gumercindo fala que raramente ele mandava bater nos escravos dele. Bartolo acredita nisso, porque ele conhece ele, por isso que ele trata bem os italianos. Ele toca na ferida de Gumercindo, falando que ele sabe que ele gostava das negrinhas dele. Gumercindo se aborrece e manda eles mudarem o rumo dessa história. Bartolo percebe que Gumercindo não gostou e pede desculpas para ele, deixando claro que ele não queria ofender ele. Gumercindo fala que ele ofendeu sim, e pede para eles irem almoçar, porque a Leonora já está esperando eles. Antes deles saírem da senzala, Gumercindo fala para si mesmo que ele não gosta daquele local dos negros. Francesco chega em casa todo orgulhoso, falando para Paola sobre a neta dele. Paola gosta de ver a alegria de Francesco depois de tanto ele ficar triste por causa do Marco Antônio. Amadeu baba quando vê a família dele. Ele fala que às vezes pensa que está sonhando de tão feliz que ele é. Hortência também está muito feliz ao lado dele. Amadeu pede para conversar com sua amada. Ele conta para Hortência que ele fechou o negócio dos terrenos com Francesco e um dos sobradinhos que ele for construir vai ser para eles morarem. Hortência fica feliz com a atitude do marido de construir uma casinha para eles. Ele fala que não quer mais viver com ela e a filha deles na pensão da sogra dele. Hortência começa a deixar a alegria dela de lado pensando na Dolores. Amadeu lembra a Hortência que Dolores sempre soube se virar sozinha. Hortência fala que ela não visitava muito a mãe dela porque ela era casada com uma pessoa que odiava a mãe dela. Amadeu pede para a esposa não fazer ele lembrar daquele Hernandes. Mateus chega na pensão e vê Juliana lá na frente com a Aninha. Ele segura ela no colo brincando com ela. Juliana conta para Mateus que Francesco esteve lá para visitar a neta dele. Mateus pergunta logo se Francesco já tem notícias do Marco Antônio, porque na realidade por ele Marco Antônio não voltava mais.
Juliana fala que não, deixando claro que ela ainda continua preocupada com Marco Antônio. Ela pergunta como foi lá com o filho dele e a Rosana. Mateu conta que a Rosana não deixa mais ele passear com o filho dele. Juliana já imaginava que isso iria acontecer. Mateu fala na cara de Juliana que Rosana odeia ela. Juliana deixa claro que ela também não gosta de Rosana. Mateu concorda que elas precisam acabar com isso. E Juliana pergunta se Rosana aceitou que ela fosse lá conversar com ela. Mateu conta que Rosana primeiro xingou ela, depois ela aceitou a falar com ela. Juliana fala para Mateu que ela irá tentar conversar numa boa com a Rosana. Ela não tem medo da Rosana. Mateu fala que irá estar com ela. Juliana não quer ele junto quando ela for falar com a Rosana. Mateu beija a mão de sua amada. Francesco conta para Paola que ele teve que vender algumas propriedades dele. Paola fala sobre Juliana e Francesco agora dá razão para Janete quando ela não queria o casamento do Marco Antônio com a Juliana. Paola não gosta de escutar Francesco defendendo a ex-mulher dele agora. Francesco deixa claro que não está defendendo ninguém. Ele é que se sente culpado por isso. Paola faz um carinho em Francesco para ele não ficar falando bobagens. Rosana conta para Mariana que o Mateu teve a cara de pau de ir até lá para falar que a Juliana queria conversar com ela. Mariana fica curiosa para saber o que a Juliana quer com ela. Rosana diz que não sabe o que é ainda. Ela se questiona o que uma mulher que rouba o marido dela teria para conversar com ela. Mariana pergunta para Rosana se ela vai mesmo conversar com a Juliana. Rosana fala que ela aceitou sim, porque ela quer arrancar os olhos da Juliana. Mariana chama a atenção de Rosana, deixando claro que se ela for querer brigar com a Juliana, é melhor ela nem receber ela. Rosana fala que ela vai sim receber a Juliana e com 4 pedras na mão. E se ela tiver a cara de pau de aparecer lá, ela vai se arrepender para sempre.